justamente nos ensinar, nos posicionar sobre a oração. Jesus, quando narra essa parábola e Lucas registra, Jesus tem a finalidade de ensinar os seus discípulos sobre a importância da oração, não somente sobre a importância da oração, mas da perseverança, da insistência, da persistência. Nós vamos ver aqui que Jesus nos traz lições preciosas, lições muito importantes sobre esse tema importantíssimo e, lamentavelmente, desprezado por boa parte ou pela maioria dos cristãos do século 21. A oração sempre foi algo importante, fundamental, vital na vida do crente, na história da igreja, mas nunca se viu tanta negligência, tanta omissão com relação à oração como nos dias atuais. Houve uma época que as reuniões de oração da maioria das igrejas evangélicas eram as reuniões mais cheias, eram as reuniões que mais atraíam pessoas. As pessoas, os crentes em geral, dobravam o joelho, oravam, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo, curava, libertava, transformava, mas de uma época para cá, como o próprio Senhor Jesus avisou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e com esse esfriamento do amor por parte de muitos cristãos, houve um esfriamento também com relação à oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar na famosa oração do Pai Nosso. Jesus vivia em oração, em comunhão, em intimidade com o Pai, mesmo sendo o Filho de Deus, o Salvador. Jesus não abriu mão da oração, da intimidade, da comunhão com o Pai. E mais uma vez aqui, nessa parábola do juiz iníquo, Jesus está ensinando os discípulos sobre a importância da oração. E nessa parábola, a gente quer destacar aqui pelo menos 5 preciosas lições que Jesus nos ensina e que nós temos que estar atentos e aplicarmos, praticarmos as nossas vidas cristãs. Primeira lição que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que a oração é o antídoto contra o desânimo. Repete comigo, a oração é o antídoto contra o desânimo. Não sei se vocês já perceberam, eu como pastor tenho percebido, uma das maiores reclamações, uma das maiores dificuldades dos cristãos nos dias de hoje chama-se desânimo. Quantos cristãos estão desanimados? Quantos cristãos procuram o pastor e dizem: pastor, eu estou desanimado, eu não tenho ido à igreja porque eu estou desanimado, eu não vou virar o ano na igreja porque eu estou desanimado, eu não tenho vindo à escola bíblica dominical porque eu estou desanimado, eu não tenho frequentado aos cultos da igreja durante a semana à noite porque eu estou desanimado, eu até tenho vontade de ir, mas eu estou desanimado e não consigo ler a Bíblia, estou desanimado e não consigo orar, estou desanimado e não consigo ir à igreja. Quantas e quantas vezes eu, como pastor, ouço esse tipo de comentário, e não é diferente com vocês, que têm amigos, irmãos, parentes, familiares cristãos. Parece que é uma reclamação, é um consenso geral. A maioria dos crentes nos dias de hoje estão desanimados. E sabe por quê? Porque negligenciaram
abandonaram, omitiram a prática da oração em suas vidas cristãs, em suas vidas espirituais. Os crentes de hoje não estão mais orando. As orações não passam de orações mecânicas, religiosas, de 5 minutos. Tanto que as reuniões de oração da maioria das igrejas estão vazias. As reuniões mais vazias das igrejas são as reuniões de oração. E Jesus está nos ensinando aqui que a oração é justamente o antídoto contra o desânimo. Olha o versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, esmorecer, desanimar. Jesus conta essa parábola mostrando a importância, o dever, a obrigação de orar sempre, porque quem ora sempre não vai desfalecer, não vai esmorecer, não vai desanimar. Sabe por quê? Porque a oração é o antídoto contra o desânimo. Você pode estar passando por lutas, por provações, por dificuldades, mas quando você dobra o teu joelho, você chora na presença do Senhor, você clama ao Senhor, o Espírito Santo desce sobre você, te renova, te reveste, te revigora, te reanima, te fortalece. Deus responde à oração e você supera o desânimo, o cansaço, a luta, a provação e permanece na presença do Senhor. A oração, irmãos, é o antídoto contra o desânimo. Nós temos que orar quando? Sempre, como Jesus diz aqui, orar sempre. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: orai sem cessar. Ou seja, orai sempre, orando em todo tempo, com toda oração e súplica pelos santos e também por mim. Efésios 6:17. Paulo ensinava sobre a importância de orar sempre, de orar sem cessar, de orar constantemente, de orar perseverantemente. Por isso, Paulo escreve essas palavras, esses versículos, inspirados pelo Espírito Santo nas suas cartas. Paulo não conviveu com Jesus, Paulo perseguia a igreja, mas Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho para Damasco. O próprio Senhor se revelou para ele. Paulo recebeu revelações diretas do próprio Salvador. Paulo não estava presente quando Jesus escreveu essa parábola, mas Paulo repete as palavras dessa parábola tanto em Efésios 6:17 quanto em 1 aos Tessalonicenses 5:17, orando em todo tempo, orai sem cessar, e Jesus ensina essa parábola sobre o dever de orar em todo tempo, sobre o dever de orar sem cessar, sobre o dever de orar sempre. E o que nós vemos hoje? Quando que os crentes oram hoje? Quando que os crentes realmente oram a Deus? Quando surge um problema, uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, uma adversidade. Aí os crentes se lembram da importância da oração. Mas quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, há um relaxamento, há um esfriamento. E Jesus, se você estudar, olhar, analisar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está sempre orando. Jesus acordava mais cedo e se retirava para orar e estar em comunhão com o Pai. Sempre que havia uma oportunidade, Jesus se afastava, se retirava para orar,
para estar em comunhão com o Pai. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso é a oração modelo da oração. E mais uma vez Jesus está, através dessa parábola, ensinando sobre a oração. Você quer vencer esse desânimo, você quer vencer esse cansaço, você quer vencer essa luta, esse problema, essa adversidade, ore sem cessar, ore em todo tempo, ore sempre, ore constantemente. Há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que está assentado no alto e sublime trono, reinando soberanamente sobre o universo, sobre os 5 continentes da terra, reinando sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e o nosso Deus tem ouvidos e ouve a oração do seu povo. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ora ao Senhor, pede ao Senhor, intercede ao Senhor, clama ao Senhor, ora sem cessar, ora em todo tempo, ora sempre, porque a oração é o antídoto contra o desânimo. Aleluia. Mesmo que a oração, irmãos, seja um exercício espiritual que demande toda a nossa energia, o que nos leva ao desânimo não é a oração, mas a falta dela. É quando deixamos de orar que somos vencidos pelo desânimo. Sem oração, perdemos o vigor espiritual. Sem oração, perdemos a conexão com o céu, com as alturas. Sem oração, não há poder, não há unção, não há autoridade para enfrentarmos as lutas, as adversidades que nos sobrevêm. Oração é o antídoto contra o desânimo. Segunda lição que Jesus nos ensina aqui é que se a oração é um antídoto contra o desânimo, a perseverança na oração é um dever. Repete comigo: a perseverança na oração é um dever. Olha o mesmo versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se a oração é o antídoto contra o desânimo, a perseverança na oração é um dever, é uma obrigação. Olha aqui, ele contou a parábola sobre o dever, sobre a importância, sobre a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca esmorecer. Jesus poderia dizer aqui que a oração é um privilégio, e realmente é. Poder falar com o nosso Deus é um privilégio. Jesus poderia dizer aqui que a oração é unir a nossa fraqueza humana à onipotência divina. Estaria falando a verdade. É conectar o altar com o trono de Deus. Estaria falando a verdade também. Porém, Jesus aqui afirmou que perseverar na oração é um dever, é uma obrigação de todo crente. Você está entendendo aqui o que Jesus está ensinando? Que eu posso orar, você pode orar uma vez, a gente não obter resposta, mas é nosso dever, é nossa obrigação perseverar, continuar, insistir, persistir na oração,
Perseverar na oração é uma obrigação. A nossa resposta vem de Deus, a saída vem de Deus, a solução vem de Deus, o milagre vem de Deus, a vitória vem de Deus. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando Ele responde, como Ele dá a vitória? Através da perseverança na oração. Essa parábola nos ensina que perseverar na oração é um dever. Pastor, eu estou orando há 5 anos. Persevera. Pastor, eu estou orando há 7 anos. Continua. Pastor, já são anos e anos. Continua. Meu pai se afastou do evangelho com 18 anos de idade. Ficou afastado 55 anos. Até os 73 anos. Enquanto minha avó era viva, minha avó orava, e dizia: meu filho, eu não estou vendo, mas eu oro todo dia, eu vou perseverar. E vou dizer mais para você: pode ser que o Senhor me chame e eu não veja a resposta da minha oração, mas enquanto eu estiver viva, eu vou orar. E se o Senhor me recolher antes e eu não ver a resposta da minha oração, você, meu neto, verá, porque eu não estarei mais orando, mas você vai continuar aqui orando. E eu orei, irmãos, anos e anos, pelo retorno do meu pai, para que o meu pai se reconciliasse com o Senhor Jesus. E depois de 55 anos desviado dos caminhos do Senhor, meu pai confessou Jesus, se reconciliou e voltou para Jesus. Não importa quanto tempo você está orando, persevere na oração. Perseverar na oração é um dever, é uma obrigação. Jesus disse lá em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Meu irmão, minha irmã, você está pedindo? Pede mais, continua pedindo. Você está buscando, busca mais, continua buscando. Você está batendo, seu joelho já está cansado, continua batendo, continua com o joelho dobrado. Uma hora você vai receber, uma hora você vai encontrar, uma hora a porta vai se abrir, porque Jesus ensina que perseverar na oração é um dever, é uma obrigação de todo crente. Deus chamou Abraão com 75 anos, e ele teve que perseverar em oração 25 anos, para ele ser pai com 100 anos de idade, Deus cumprir a promessa na vida dele. Persevera, é um dever, é uma obrigação. Deixar de orar é um pecado de omissão, é deixar de cumprir o dever, é deixar de cumprir a obrigação. A perseverança na oração é um dever, é uma obrigação. Terceira lição que nós aprendemos aqui nessa parábola é que a oração não é um pedido de um desconhecido, mas de um escolhido de Deus. Repete comigo: a oração não é um pedido de um desconhecido, mas de um escolhido de Deus. A parábola deixa claro aqui, irmãos, o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus, entre o juiz e Deus. Por exemplo, a viúva é anônima, não tem nome, é desconhecida, é desprotegida, ela está viúva, não tem mais marido para ajudá-la. Ela é indefesa, não tem quem a defenda, quem brigue por ela. E nós,
filhos de Deus. Nós temos nome, somos filhos de Deus. Nós temos a proteção do Todo-Poderoso. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A viúva não tem nada disso. Nós, os escolhidos de Deus, desfrutamos de tudo isso. O juiz é iníquo, é corrupto, é arrogante, é egoísta, é desprezível, é desprovido de amor pela justiça, é desprovido de ternura. Se a Bíblia fosse escrita hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse juiz era algum juiz lá de Brasília, juiz do Brasil. Não teria a menor dúvida. Parece que ele está falando de um juiz brasileiro. Deus, em contradição, em contraste com o juiz, Deus é amor, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é presente, Deus é maravilhoso conselheiro, Deus é forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Se a viúva é desprezada, é desprotegida, é indefesa, nós, como escolhidos de Deus, somos protegidos, guardados e temos quem nos defenda. Se o juiz é corrupto, se o juiz é egoísta, se o juiz é desprezível, o nosso Deus é fiel, é justo, é verdadeiro. Olha os contrastes aqui, irmãos. E o interessante é que essa viúva, mesmo sendo anônima, desconhecida, desprotegida, indefesa, ela insistiu, ela perseverou. E esse juiz, mesmo sendo egoísta, corrupto, desprezível, arrogante, ele dá a causa favorável a ela. Querido, querida, se esse juiz corrupto, egoísta, deu a causa àquela viúva indefesa, anônima, desprotegida, desconhecida, que dirá eu e você, escolhidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida, um Deus que nos amou antes da fundação do mundo, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, um Deus que é fiel, é verdadeiro, é justo. Se aquela viúva teve vitória com um juiz corrupto, que dirá eu e você com o justo juiz, o soberano, o Deus fiel e verdadeiro. Se ela insistiu e conseguiu, eu e você temos que insistir, que perseverar, que continuar, porque Deus vai nos responder, Deus vai ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Quarta lição, e são duas lições as últimas que eu julgo muito importante, a quarta e a quinta. Quarta lição que a gente aprende aqui com Jesus é que a oração, ela não é atendida de acordo com o tempo, com a agenda do homem, mas segundo a vontade soberana de Deus. Olha aqui comigo, versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Mesmo sendo escolhidos de Deus, mesmo perseverando em oração, a oração nem sempre é atendida instantaneamente, imediatamente, agora, já,
de acordo com o nosso tempo cronos, com a nossa agenda, com a nossa vontade. Deus, eu preciso que o Senhor responda hoje, eu tenho pressa nessa situação. Não, querido, querida, Ele vai responder no tempo kairós dele, segundo a sua vontade soberana. Não é como eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou limitado, você é limitada, é de acordo com a vontade soberana dele. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele conhece todas as coisas, ele sabe a hora, o momento, o agir dele é perfeito, ocorre e vai ocorrer na hora certa, no momento certo. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso que Paulo diz que aquilo que o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu e não subiu ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim. Não é na tua hora, não é na minha hora, é no tempo de Deus, é de acordo com a vontade soberana do Senhor. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Eu e você fomos chamados, escolhidos por Deus, e tudo contribui, coopera para o nosso bem. É no tempo dele, é na hora dele, mas ele responde oração e faz além daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele é um Deus que nos surpreende. Aleluia, aleluia. Não é na hora, não é no momento que nós queremos. Pastor, por que Deus demora? Porque Deus, irmãos, quando demora, é porque Ele está preparando para a realização da vontade dEle, e não da nossa. Da vontade dEle na nossa vida, do propósito dEle na nossa vida, e não de acordo com a nossa vontade, como nós queremos. Sabe por que Deus demora? Porque Deus nos surpreende. Deus prepara algo maior e melhor para a nossa vida. Nós somos limitados. Nós achamos que o tempo é agora, que tem que ser desse jeito, dessa forma, mas Deus, enquanto isso, enquanto a gente está perseverando na oração, Ele está trabalhando, Ele está moldando, Ele está quebrando, Ele está ajustando, e quando Ele responder, Ele vai nos surpreender, vai ser melhor do que a gente pediu, vai ser melhor do que a gente planejou, vai ser melhor do que a gente sonhou, vai ser melhor do que a gente imaginou, porque vai ser no tempo dEle, para a glória dEle, de acordo com a vontade soberana dEle. Ele vai ser glorificado e exaltado, e eu e você seremos edificados e abençoados. Persevera na oração, insiste na oração, persiste na oração. Quinta e última lição. Jesus vai terminar essa parábola com uma pergunta intrigante, com uma pergunta inquietante. E aí eu aprendo a quinta lição aqui. É que no fim dos tempos, a fé genuína, a fé verdadeira, será escassa pelo esfriamento da prática da oração. Repete comigo para você gravar. No fim dos tempos, a fé verdadeira, a fé genuína, será escassa pelo esfriamento da prática da oração. Olha o finalzinho lá do versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? No fim dos tempos, irmãos,
A fé verdadeira, a fé genuína, a fé autêntica, a fé que transporta montanhas, ela será escassa. Por quê? Por causa do esfriamento da prática da oração. Porque, querido, querida, a prática da oração, a perseverança na oração, gera fé e confiança, irmãos. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu oro 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quando eu vou orando e perseverando na oração, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu estou, de alguma forma, alimentando, aquecendo a minha fé no Deus Todo-Poderoso. Eu e você não estamos prostrados diante de pau e pedra. Nós estamos diante do Criador do universo, do Todo-Poderoso, do sustentador de todas as coisas. E quando eu e você dobramos o joelho e continuamos, perseveramos, insistimos, ano após ano, irmãos, a nossa fé permanece intacta, é verdadeira, é genuína. Pode vir luta, pode vir tribulação, nós estamos praticando a oração, a nossa fé continua verdadeira, continua genuína, continua autêntica, chova ou faça sol, tenha luta ou não. Agora, Jesus pergunta: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós precisamos perseverar na oração. Precisamos orar sempre, sem desfalecer, sem esmorecer, sem desanimar. Porém, à medida que a história caminha para a consumação, as pessoas se tornarão mais desatentas, distraídas com relação às questões espirituais, e esfriarão como as gerações de Noé e de Ló. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, e Noé pregou 120 anos, e o anjo está avisando a Ló e a família. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Muita gente, à medida que a gente está caminhando para o fim de todas as coisas, muita gente distraída, desatenta, com um monte de coisa que nada edifica, irmãos. É inegável o avanço, o progresso que a internet trouxe, que a globalização trouxe, que as redes sociais trouxeram. Mas se existe algo hoje que distrai o crente, é a internet, são as redes sociais. Quanto tempo perdido com tanta bobagem. Fulano se separou de ciclana, o ator famoso se separou da atriz, o cantor da cantora. Irmãos, em nada disso nós somos edificados. Os sinais estão apontando para a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos perseverar em oração, vigilantes, atentos, não distraídos, porque quando a gente persevera em oração, a gente pensa e busca as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Essa pergunta inquietadora, perturbadora de Jesus, não é uma pergunta para nós especularmos. E se não tem mais uma fé genuína, é porque estamos no final dos tempos,
é porque Jesus está voltando, as pessoas perderam a fé, fim dos tempos. Não, quando Jesus faz essa pergunta, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, ele faz com um propósito, que haja em mim e em você um autoexame. Será que nós estamos perseverando na oração? Será que nós estamos orando sem cessar? Será que nós estamos orando em todo tempo sem esmorecer? Ou nós estamos sendo tomados por um desânimo, em que estamos pensando em desistir, recuar, retroceder, como dizem os jovens, chutar o pau da barraca? Não, querido, faça um autoexame. Se você se desanimou, se você se esfriou, se você está frio, não sente a presença do Senhor, é porque você deixou a oração de lado. Deus me levou a convocar uma oração com a igreja aqui 2 sábados de 8 às 10. Vieram poucas pessoas, como eu já esperava. Mas nós oramos, nós clamamos, Deus manifestou a sua glória e o seu poder aqui, porque oração é vital, é o dever, é uma obrigação de crente da igreja. Nós só vamos a algum lugar orando, só vamos ter resposta orando, e Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre. E vai haver momentos, irmãos, como falamos aqui nos 2 sábados, que não vai ser pedir, rogar, suplicar, não, interceder, não, vai ser clamar. Clama a mim, é Deus que nos desafia. Clama a mim e responder-te-ei. Eu sou Deus que tenho ouvidos e ouço, eu sou Deus que tenho boca e respondo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em vez de ficar questionando, desanimado, perguntando, frio, dobra o joelho, clama, persevera, ora, porque Deus vai falar, Deus vai responder, Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de milagre, é Deus de resposta, é Deus de bênção. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Persevera na oração, insiste na oração, continua orando, a resposta virá. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, se abre. Fica de pé que eu quero orar com você. Por que existe avivamento e reavivamento? Por que existe renovação? Porque nós precisamos. Porque crentes esfriam, crentes desanimam. E é na oração que nós somos renovados, avivados, reavivados, revigorados, fortalecidos. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, faça um autoexame. Será que não está faltando insistência, persistência, perseverança? Será que não está faltando o retorno à oração, ao clamor? Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A Tua palavra não volta vazia, antes faz o que lhe atraz, o que lhe apraz. Pai, entraram vidas aqui hoje, cansadas,
desanimadas, enfraquecidas, pensando em desistir, em retroceder, em recuar, que a tua palavra, Pai, encontre guarida nesses corações, que em vez de desistir, recuar, desanimar, retroceder, haja, Senhor, um desejo, um anseio de voltar a dobrar os joelhos, de voltar a orar, a suplicar, a rogar, a pedir, a clamar, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso. Joga por terra nessa noite toda a frieza espiritual, toda apatia, toda indiferença, todo desânimo, toda rotina, toda religiosidade. Meu Deus e meu Pai, visita o Teu povo, visita o Teu filho, visita a Tua filha, reanima, desperta, aviva, revigora, que a Tua presença, a Tua glória, o Teu poder voltem a ser manifestados, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio num Deus onipotente, soberano, que está aqui nessa noite, que muda quadros, que reverte situações. Eu creio num Deus que levanta o humilhado, o abatido. Eu creio num Deus que opera milagres, e é o Senhor que está aqui nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus de poder e de milagres, Deus de poder e de glória, desperta vidas aqui nessa noite, para voltarem para o joelho no chão, para voltarem à oração, a boca no pó, o clamor, a fé e confiança inabaláveis no Senhor. É através da oração, Senhor, que nós vamos obter a resposta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, glorifica o Teu nome nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente em corações aqui, que o Teu Espírito promova mudanças radicais, genuínas, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Eu oro e já Te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Só quem foi abençoado, dá aquele glória a Deus. Graças a Deus. Senta 2 minutinhos, vamos encerrar. Você que está nos assistindo nas redes sociais, persevera na oração. Volte a orar. Se você parou, desanimou, desistiu, volta. Continua. Há um Deus que te escuta, que ouve, que não desistiu de você. Que Deus abençoe você e sua família. Amanhã, 22 horas, teremos o culto da virada. Se você não puder estar aqui, você vai nos assistir, querendo o nosso Deus, nas redes sociais. 22 horas, amanhã, quarta-feira, 31 de dezembro. Eu desejo a você um restante de terça-feira, uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor e um feliz ano novo com o nosso Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.